Será que os momentos ruins vão durar para sempre? Olá, meu nome é Fernanda Moreira, eu sou coach de carreira e realização profissional. E nesse vídeo de hoje eu quero te dar uma sacada, um ensinamento que vai fazer muito sentido na sua vida daqui para frente e que vai te ajudar a passar por todos os obstáculos que você está enfrentando ou ainda vai enfrentar, tanto na sua vida profissional como na sua vida pessoal. Mas antes de entrar no conteúdo do vídeo de hoje, eu quero te convidar a ficar aqui comigo até o final desse vídeo, porque lá no finalzinho eu tenho uma surpresa, um presente muito especial para você que me acompanha aqui pelas redes sociais, tá bom? Fica comigo até o final para você descobrir qual é essa surpresa que eu preparei para você nessa semana. Então, retomando o tema de hoje eu quero falar com você sobre aqueles instantes em que a gente acha que aquelas situações difíceis, aqueles momentos ruins, aqueles períodos de baixos, aqueles períodos muito difíceis da nossa vida que a gente tem a sensação que não vão passar. Como você pode superar esses momentos e ainda aprender, tirar uma lição e fazer com que isso sirva como um degrau para sua alta performance. E para isso, eu gostaria de te relembrar do que nós falamos no vídeo de ontem. No vídeo de ontem, eu expliquei sobre modelos mentais. Eu falei para você que existem dois tipos de modelo, o mindset fixo e o mindset de crescimento. Se você não conseguiu ver esse vídeo ainda, pare esse vídeo agora, clique na descrição desse vídeo, assista e depois volte para que a gente possa continuar esse papo, tá bom? Foi lá? Assistiu? Beleza, então vamos continuar aqui. Quando no vídeo de ontem eu expliquei um pouco mais para você sobre esses dois tipos de modelos mentais e eu te disse que você precisa ensinar o seu cérebro a encontrar as melhores decisões, a fazer as melhores escolhas para a sua vida pessoal e que isso só é possível a partir do desenvolvimento de um mindset de crescimento. Só que quando nós passamos por diversos momentos difíceis, por situações complicadas, muitas pessoas me perguntam: Fernanda, como é possível ter um mindset de crescimento mesmo nessas situações difíceis? E o conceito que eu gostaria que você guardasse e que ficasse muito presente a partir desse vídeo é que antes de melhorar, piora. Isso mesmo, gente. Antes de melhorar, piora. Tudo, antes de ser maravilhoso, feliz, do jeito que você imaginou, sempre vai ter um obstáculo, sempre vai piorar, sempre vai acontecer algum empecilho. E você precisa aprender a passar por esses empecilhos de uma forma mais tranquila, de uma forma mais eficaz. Para exemplificar isso, eu gostaria que você imaginasse uma situação muito comum e que é uma situação cotidiana que muitas pessoas passam e que eu recentemente passei. Sabe quando você muda de casa, muda de residência, muda de cidade, muda de estado e que você tem que encaixotar todas as suas coisas para fazer essa mudança? Aí você chega lá naquele apartamento vazio, não tem nada no lugar. Nós que somos mulheres, né, que temos essa mania de organizar e a gente vê tudo fora do lugar e você precisa esperar um móvel que você comprou chegar, você precisa que um outro prestador de serviço venha na sua casa para terminar a instalação de um ar-condicionado, para fazer uma pintura e a sua casa fica um caos. Eu quando mudei mais ou menos há 3 meses atrás, a minha casa ficou um caos por mais ou menos uma semana. E qual que é a sensação que você tinha? Que aquilo ali nunca ia acabar. Você acordava, né? Eu acordava, via aquele monte de caixa de roupa entulhada, porque o meu guarda-roupa ainda não tinha chegado. Aí quando o guarda-roupa chegava, ainda tinha televisão que ficava no chão, porque o rack ainda não tinha chegado. Quando o rack chegou, ainda tinha o meu armário da cozinha, que foi uma luta, uma história, né, pra
para colocar aí lá na parede. E N coisas vão surgindo e você fala assim, gente, essa bagunça nunca vai terminar. Meu Deus, quando eu vou ter a minha casa de fato totalmente organizada? E parece engraçado comparar isso com as situações do cotidiano, mas não são, porque a gente pensa, a gente programa o nosso cérebro para agir da mesma forma como nós agimos nesse processo de mudança, nesse processo de troca de casa, de troca de cidade e etc. Imagine aí uma situação difícil que você está vivendo na sua empresa. Pensa, por exemplo, no último processo seletivo interno que teve aí na sua empresa e que você não conseguiu passar nesse processo. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Nossa, eu não sou capaz, todo mundo passa. Essa prova foi muito fácil, eu não consegui passar. Meu Deus, eu nunca mais vou passar em nenhum processo seletivo dentro dessa empresa. Ou pense em você que está mudando de carreira agora, né, que está começando uma nova profissão e que você pensa, gente, é impossível viver dessa profissão, nossa, eu tenho que estudar muito, meu Deus, não me aparecem novos clientes. Ou você que está estudando para o vestibular, estudando para fazer um curso novo, né, se aperfeiçoando, e que você pensa, meu Deus, eu nunca vou conseguir aprender isso, quando eu vou poder largar esse monte de livro? Meu Deus, isso não entra na minha cabeça. E o que acontece nessas situações? Você acaba sendo dominada pelo desespero e você acha que aquilo ali não vai acabar, e isso afeta o seu mindset, e isso faz com que nesse período você, na maioria das vezes, tome decisões negativas para sua vida. Por quê? Porque você está mostrando para o seu cérebro, você está dizendo para ele que aquilo ali nunca vai acabar e que a sua vida vai ser sempre daquele jeito. Então você está ensinando o seu cérebro a ir pelo caminho mais fácil, né, ao caminho mais simples que foi ensinado para ele, que é fazer o que está errado, fazer o que não vai te levar ao seu próximo nível. Então o que você precisa pensar nesses momentos é que antes de melhorar, piora sempre. Antes de melhorar, piora. Então, se você nesse momento está vivendo uma situação difícil, está desanimado, não está com vontade de seguir em frente, está passando por um problema no seu trabalho, na sua família, determinadas situações que estão te deixando para baixo, sem vontade de seguir em frente, o meu conselho para você é: não se deixe abalar por esses momentos. Pense que antes de melhorar, piora. O seu dia de amanhã com certeza vai ser muito melhor. Reprograme seu cérebro para isso. Mostre para ele que antes das coisas começarem a dar certo, antes dos resultados aparecerem, você precisa ralar, você precisa batalhar, você precisa de fato sofrer, sentir na pele aquilo ali. Mas lá na frente tudo vai dar certo. Eu tenho certeza, se você começar a fazer essa reprogramação do seu cérebro, se você começar a desenvolver um mindset de crescimento, você vai ter muito mais alta performance, muito mais alta realização, tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal do Facebook, me acompanhe pelo YouTube, me siga aí nas redes sociais para que a gente possa continuar conversando sobre carreira e realização profissional. E como eu prometi lá no comecinho do vídeo, eu tenho uma surpresa para você, um convite muito especial para você que vem me acompanhando aí durante essas sacadas diárias. E qual é esse convite? Durante essa semana eu estou oferecendo uma sessão experimental de coaching. E que sessão é essa? Como funciona essa sessão? Ela é uma sessão totalmente gratuita, feita online, via Skype. Então tudo que você precisa é de internet e de um computador para que a gente possa conversar. E nessa sessão eu vou te ajudar a redefinir, a reescrever, a estruturar o seu quebra-cabeça do sucesso. Eu vou te ajudar a colocar as suas metas, os seus sonhos, os seus projetos no papel para que você possa ter um rumo, uma trilha, um norte de qual caminho seguir a partir dessa sessão. É uma sessão totalmente gratuita que vai mudar a sua vida. Porém, eu só tenho como atender uma pessoa devido à minha agenda.
devido a eu ter terminado alguns processos de coaching na última semana, então eu tenho apenas uma vaga para poder fazer essa sessão do quebra-cabeça de sucesso, sessão do quebra-cabeça da sua vida. E para isso, se você quiser participar, a primeira pessoa que me mandar uma mensagem via inbox dizendo eu quero participar dessa sessão, eu quero transformar a minha vida, vai ser contemplada. Eu vou entrar em contato com essa pessoa para que a gente possa agendar esse encontro e para que você possa mudar a sua vida através do coaching, mudar a sua vida através dessa sessão. Eu tenho certeza que vai ser um brinde, uma surpresa muito positiva para a sua vida. Então, se você quer muito modificar a sua vida, modificar os seus pensamentos, desenvolver um mindset de crescimento, me mande uma mensagem via inbox até o final dessa semana dizendo eu quero, que eu mesma vou entrar em contato com você para que a gente possa marcar essa sessão. Mas lembre-se que é para a primeira pessoa que me mandar uma mensagem ao longo dessa semana. Então eu espero que você entenda caso eu não possa te atender agora. Então corre lá e mande a sua mensagem para garantir a sua vaga. Essa é a nossa sacada de hoje e eu te vejo amanhã com mais um vídeo. Até lá!